Olá pessoal, vamos para a nossa segunda parte, da nossa aula de economia política. Novamente, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas, nossa aula de economia política do professor Cláudio, Então, dando continuidade, à escola clássica de Adam Smith, então a gente vai falar o seguinte: Estado. Então, o Estado é a defesa, a ordem, e a propriedade, cuja renda deve provir do imposto, Sobre a renda da terra, ele coloca assim entre, parênteses, monopólio, Então, na realidade, o sistema construído por Smith, contém na realidade que quase todos os problemas a serem, na realidade, analisados pelas ciências econômicas. Subsequentemente, pai da ciência econômica. Então, pai da ciência econômica. Então aí vocês vão ter o espiral de crescimento na riqueza das nações defendido por Adam Smith. Então ele coloca a divisão do trabalho, isso, ele coloca a produtividade, por trabalhador, a divisão, a especialização, a produtividade, o excedente de produção, aquilo que ele vai produzir a mais, o estoque de capital, aí o emprego produtivo, isso, salários, população economicamente ativa e mercados. Então ele enfatiza, na realidade, esse enfoque do crescimento da riqueza da nação, que na realidade começa com a divisão do trabalho e até chegar no mercado. Então, na realidade, a produção, vamos especializar, vamos produzir, vamos investir e vamos colocar no mercado. Então, vejamos. Então, Smith, eu gostaria de deixar bem claro para vocês, Então, lá no livrozinho dele, das riquezas das nações, Adam Smith, na realidade, ele novamente eu enfatizo, a tese dele. Enfatizar para vocês que ele vai dizer que a economia se move pelos interesses do interesse privado dos indivíduos. Dizia que, na realidade, que não fosse, dizia que ainda que não fosse intencional, o egoísmo das pessoas redundava no bem comum. Olha, todo indivíduo, porque todo indivíduo necessariamente trabalha no sentido de fazer com que haja um rendimento anual da sociedade, ou seja, um crescimento da produção. Então, uma coisa muito interessante defendida por ele, Então, na realidade, Adam Smith vai discordar, Então, ele discorda e alega que a riqueza de uma nação está na habilidade de produzir bens. Ou seja, para isso os cidadãos devem ser capacitados e o Estado não deve intervir. Então ele defendia a propriedade privada, a não intervenção do Estado na economia e a liberdade contratual entre patrões e empregados. Então, na realidade, defendia a liberdade, a liberdade na economia, liberdade econômica, não intervenção no Estado e principalmente a liberdade contratual entre patrões e empregados, Então, na época, isso em plena época do Iluminismo, ele tornou um dos principais teóricos do liberalismo econômico, onde ele defende a teoria baseada na ideia de que haveria total liberdade econômica para que a iniciativa privada pudesse se desenvolver sem intervenção do Estado. Tem que ter liberdade econômica para que a propriedade, a iniciativa privada pudesse se desenvolver sem intervenção do Estado. Então, de acordo com ele, qual era o papel do Estado? Então, o Estado possui apenas três deveres: a defesa da sociedade contra os inimigos externos, a proteção dos indivíduos contra as ofensas mútuas e a realização de obras públicas
que não possam ser realizadas pela iniciativa privada. Não é isso? Então ele defende isso. Então, na realidade, para fechar a obra de Smith, né, em Riqueza das Nações, ele dizia que a função do governo de cada nação deveria garantir segurança, ordem e direito à propriedade privada. Então, meus prezados e minhas prezadas, né, finalizamos aqui essa aula, né, da economia clássica de Adam Smith, né, finalizamos, né, um texto que vai ser disponibilizado para vocês, né, para que vocês possam aprofundar os conhecimentos. E nesse momento agora a gente vai falar um pouco sobre a nossa prova, né? Então, na realidade, vamos falar um pouquinho aí sobre a nossa prova, né? E muita gente, professor, fala um pouco aí da prova. Vamos aí, a gente não vai se aprofundar muito, vai apenas pincelar aí, falar um pouco das perguntas e com as posteriores respostas, né? Então, veja só, então você vem aí falar um pouco a questão, a ruralização, né, econômica do Império Romano. Olha, a ruralização econômica do Império Romano do Oriente, século III, né, a século V depois de Cristo. Então a gente vai ter o feudalismo, né, nessa questão da idade depois de Cristo, né, Idade Média, né, e teve como consequência o quê? Então, na realidade, essa pergunta foi uma pergunta que, para responder, o cursista, né, o aluno, né, então ele foi buscar conhecimento sobre a teoria econômica dentro da Idade Média, né, onde, na realidade, vai falar um pouco dessa ruralização do feudalismo. Qual é a consequência? A gente coloca aumento do afluxo de escravos para Roma, como eu falei em algumas aulas. Em algum momento um cidadão tem mais de 100 escravos dentro de Roma, né? Que dinamizou a expansão da economia agrícola, né? Então, aumento do afluxo de escravos, né, para Roma, que dinamizou a expansão de quê? A expansão da economia agrícola. Então, quem marcou essa, marcou correto. Belezinha, hein? Queres ou não queres? É isso. Então aí todo mundo acertou, acredito que sim, né? Então a Cláudia acertou, com certeza. Então outra questão muito interessante que a gente coloca vai dizer, indique quais afirmações a seguir estão corretas, né? Então indique quais estão corretas. Eu digo, no modo de produção escravista, o senhor tem propriedade, tanto os meios de produção, como sobre o próprio escravo, né, e a produção por ele criada. Aí a outra dois filósofos, como Platão e Aristóteles, condenavam veementemente a escravidão como algo indigno da condição humana. A três, embora inicialmente os gregos usassem como mão de obra predominantemente a escravidão, ao criarem uma sociedade democrática, instituição foi completamente abolida. O trabalho escravo estimulava a atividade produtiva, e o progresso tecnológico, contribuindo para o constante desenvolvimento da economia. Então a gente vai ver quais que estão corretas aí. Então, para você que está em casa nesse exato momento, a gente está corrigindo a prova, hein? Fique ligado que agora a gente saiu lá da economia clássica e foi responder a prova da semana passada, porque foi você que pediu e eu estou obedecendo. Belezinha, ok. Então vejamos, então aí eu tenho apenas 1 e 2 estão corretas, né? Quais são 1 e 2? Então no modo de produção escravista, o senhor tem a propriedade, tanto nos meios de produção, como sobre o escravo, né? E a produção por ele criada, ok? Então, tanto no modo de produção escravista, o senhor tem a propriedade tanto nos meios de produção, como sobre o próprio escravo, entendeu?
E aí o dois filósofos como Platão e Aristóteles condenavam veementemente, né, a escravidão como algo indigno da condição humana. Então, essa questão aí, belezinha, apenas 1 e 2 está correto. 1 e 2 estão corretos. Então, a outra questão aí, nós temos, né, da armada depende a colônia, dependem as colônias. Das colônias depende o comércio. Do comércio, a capacidade de um Estado manter exércitos numerosos, aumentar sua população e tornar possíveis as mais gloriosas e outras empresas. Nós estamos falando aí simplesmente do mercantilismo, colonialismo, né? Protecionismo, metalismo, né? Nós estamos falando de dada a questão. Então, a afirmação do Duque Chaucer expressa bem a natureza e o caráter de quê? Mercantilismo, né? Colonialismo, vem de quê? Liberalismo, feudalismo, escravismo, não. Mercantilismo, isso aí foi dada, né? Dada aí, presente aí, né? Então, outra questão aí, com o objetivo de aumentar o poder pessoal, o poder do Estado diante dos outros estados, aumentar o poder do Estado diante dos outros estados. O mercantilismo encorajava a exportação de mercadorias e, ao mesmo tempo em que proibia as exportações de ouro e prata, de moeda, na crença de que existia a quantidade de comércio do mundo. Então, quanto mais metais preciosos tivesse, maior seria o poder. Então, essa questão aí, então, a gente vai falar. O trecho refere-se aos princípios básicos da doutrina mercantilista. Então, qual é a alternativa verdadeira? Ele pergunta. Então, você vai dizer que é uma das características do mercantilismo. Preste atenção, você que está em casa, nesse exato momento, me assistindo, por gentileza. Então, uma das características do mercantilismo é o quê? É a competição entre os estados por mercados consumidores, cada qual visando fortalecer as atividades de seus comerciantes, aumentando consequentemente o que? Consequentemente, a arrecadação de impostos. Ok? Belezinha. Então, assinala a opção que se encontra corretamente, identificando os preceitos fundamentais dos fisiocratas. Fisiocratas eram a oposição aos ideais mercantilistas. Enquanto os mercantilistas pregavam, né, metalismo, colonialismo, metais preciosos, eles pregavam que o excedente econômico viria onde? Da agricultura, da terra, né? Então, a alternativa aí correta é: o soberano e a nação jamais devem esquecer de que a terra é a única fonte de riqueza. Ou seja, a terra é a única fonte de riqueza e de que a agricultura é a que a multiplica. A terra é a única fonte de riqueza e a agricultura é a que multiplica. Pronto. Princípio fisiocrata. Então, essa daí foi nada, né, pessoal? Então, a outra questão muito interessante, a frase de Lucifer. Passez le monde va le m'aimer. Então, deixe passar o mundo, vai por si mesmo. Atribuída a Vicente Gorna. É considerado um emblema da fisiocracia. O que a frase sugere? O que essa frase que fala, deixe fazer, deixe passar o mundo, vai por si mesmo, ela pregava. A livre iniciativa
iniciativa das pessoas e a livre ação do mercado garante o bom funcionamento da economia. Vejam só, a livre iniciativa das pessoas e a livre ação dentro do mercado garante o bom funcionamento da economia. Então, você que está em casa nesse exato momento, está acompanhando nesse segundo vídeo, né, a correção da prova da aula passada, né? Então, beleza, aí, então, alguém já está mandando aí mensagem para mim, professor, acertei, já estou acertando tudo, beleza aí, ó. Ok, então, outra questão, que nunca percam de vista o soberano e a nação, o fato de a terra ser a única fonte de riqueza, de que a agricultura as multiplica, que a propriedade dos bens de raiz e das riquezas mobiliárias seja assegurada aos seus possuidores legítimos, pois a segurança da propriedade é o fundamento essencial por ordem econômica da sociedade. Então, François Kessner lançou a base do pensamento liberal fisiocrata, né, o qual, então, na realidade, você tem aí a base do pensamento fisiocrata que defendia as aspirações, né, burguesa e criticava a intervenção estatal na vida econômica. Contra. Aí já é o princípio do liberalismo econômico, né? Liberdade econômica, né? Então, primeiramente, liberdade econômica. Então, outra questão muito boa que eu adorei de coração. Foi. Mercantilismo definido e batizado por seus adversários, denunciando no mercantilismo o triunfo do interesse egoísta dos mercadores, ignoraram que era também um sistema manufatureiro, agrícola e toda a concepção de poder estatal, do século XVI ao século XVIII. Ninguém se declarou isso, mercantilista. E não existe nenhuma profissão de fé que permita classificar por comparação os escritos e as práticas econômicas, né, do tempo. Não existe definição comum do mercantilismo, de seus caracteres fundamentais. Nenhum ministro se proclamou mercantilista. Mercantilismo, enquanto sistema de pensamento e de intervenção, foi definido pelos liberais do fim do século XVIII para designar, desqualificar aqueles cujos argumentos em prática repudiavam, letra E qual, então, aí vocês vão ter. De acordo com o texto, o mercantilismo pode ser entendido como um aspecto de crítica ao iluminista, ao antigo regime, uma noção, é isso, ele fala, uma noção inventada pelos adversários do intervencionismo estatal na economia, ou um conjunto articulado de práticas econômicas defendido por economistas do século XVII, ou uma política comercial metalista adotada pelos estados absolutistas europeus da Idade Moderna. Então, vocês vão ter a alternativa 1 e 2, né, isso, que estão corretas, né? Um aspecto da crítica iluminista ao antigo regime e uma noção inventada pelos adversários de intervencionismo estatal na economia. Ok, então vejamos. Então, e assinar a alternativa incorreta, né? Então essa daí vocês vão ter, ao criticar o mercantilismo, os fisiocratas visavam desenvolver as colônias. É a alternativa incorreta, desenvolver as colônias, porque eles não pensavam nisso. Os fisiocratas, na realidade, pensavam em eliminar o mercantilismo do Estado da vida econômica, abolir o monopólio, permitir livre circulação, desenvolver, dar ênfase à agricultura e não desenvolver colônias.
falso, sim, é falso. E lê os textos a seguir, né? A economia funciona por uma ordem natural inerente à pré-existente. De acordo com essa premissa, as atividades humanas devem ser mantidas harmoniosas com as leis da natureza. Laissez-faire, né? Deixe para fazer, deixe passar, né? Então, de acordo, aí você vai ter, aí, ao analisar os dois textos, e tendo em vista o contexto em que surgiram, é possível identificá-lo corretamente como os pensamentos pertencentes ao quê? Porra, aí tu tá falando de despotismo, marxismo, nem socialismo, a gente tá falando de quê? De fisiocracia, não é isso? E liberalismo. Fisiocracia e liberalismo. Então, meus prezados, minhas prezadas, espero que tenham feito uma boa prova e com certeza fizeram, 99% da turma, né? Ficaram com nota acima da média, né? Então, fico feliz, né? Fico muito feliz por esse resultado, né? E isso aí é fruto de dedicação de vocês, é isso. Então vocês se esforçaram para terem essa nota, né? Então, parabéns a todos, aqueles que conseguiram e aquela minoria que não conseguiram, mas irão conseguir, com certeza irão conseguir. É isso, porque na realidade só depende de você, tá certo? Então, a gente fica por aqui. Eu agradeço a você que está nesse momento assistindo esse vídeo, tá certo? Assistindo esse vídeo. Agradeço a você que faz parte dessa turma de serviço social, que está matriculada, porque se não fosse você, eu não estaria aqui. É isso. Muito obrigado pela sua presença. É isso. E novamente eu peço para manter cuidado, manter vigilância, porque o nosso inimigo ele é invisível, ele está em toda parte, é isso. E é necessário muito cuidado, muito cuidado. Não seja negacionista. Use máscara, álcool para lavar as mãos e muito cuidado. É isso. E saiba o seguinte, com Deus no comando, nós somos vitoriosos e vitoriosas. Com Deus no comando, nós vencemos até um exército. Com Deus no comando, nós somos fortes. E vamos vencer esse momento tão difícil que nós estamos passando. Porque Deus, Ele é misericórdia. Deus, Ele é Pai. E Ele vai nos dar sabedoria para que nós possamos nos conduzir e superar esse momento. Muitíssimo obrigado pela sua participação.